o evento aqui. Eu escolhi 3 aplicativos aqui que eu gosto muito. O WhatsApp, o Waze e o Uber. Acho que a maioria aqui gosta também disso aqui, né? Ou deve ter no celular aí, que acho que 100% aqui deve ter no celular esses aplicativos, né? Vocês conseguem conceber, voltar para trás e usar essas ferramentas aqui? Alguém consegue conceber isso daí? Parece que sempre existiu o Waze, não parece? Não parece? Vocês usam diariamente, usa muito. Alguém tem um mapograma? Eu joguei fora o meu último, acho que uns 2 anos, estava lá guardadinho, e eu tinha que desocupar espaço de casa, que as limpezas de final de ano, eu joguei meu mapograph fora faz acho que uns 2 anos. Né? Alguém tem um mapograph aí em casa? Olha lá, serve de... Então, ninguém consegue, ligar telefone hoje, né? Mesmo com o celular, a gente quase não liga mais, né? É o WhatsApp, né? Passa um WhatsApp, né? O pessoal, alguns falam Zap, mas passam um WhatsApp. Então, e virou uma ferramenta, inclusive, de trabalho, né? Fica uma ferramenta aí de trabalho, você registra o que foi, depois você pode passar para trás. Então, ficou uma ferramenta. Então, isso parece que foi uma eternidade. Registrando o evento, provavelmente postando no Face, fazendo toda aquele trivial que a gente faz. Parece que nós estamos falando de um tempo gigantesco. Nós estamos falando de menos de 10 anos. Né? Parece que sempre existiu, né? Para as novas gerações, para os pequenininhos, aquilo sempre existiu. Né? Aquelas ferramentas de conectividade sempre existiu. Né? E fazem 10 anos que foi lançado o iPhone. Tá? Então, essa conectividade, faz pouco tempo que está acontecendo isso daí. E vocês agora estão começando a escutar uma outra vertente. Vocês devem estar lendo o jornal, vendo na internet, trocando mensagem com algum, fala esse negócio de internet das coisas. Que coisa é essa, né? Que é esse negócio de internet das coisas, né? Tá? Então vamos ver um vídeo aqui para a gente tentar... No princípio, tínhamos a rede. Vimos uma nova tecnologia de comunicação, uma nova maneira de ver o vídeo, peraí. Pessoas. No princípio, tínhamos a rede. Vimos uma nova tecnologia de comunicação, uma nova maneira de aproximar pessoas. Naquela época, a que criávamos essa tecnologia, nós vislumbramos o futuro que ela poderia nos trazer, mas ninguém realmente sabia onde chegaríamos. Hoje, estamos nesse futuro. O fluxo de dados na internet cresceu exponencialmente desde os anos 60. Ele alcançou um zettabyte em 2016, ano em que nos encontramos. Nossos dispositivos móveis são mais poderosos que os supercomputadores que usávamos há 20 anos. O tráfego de dados móveis está dobrando também a cada ano. Hoje, com a nuvem, estamos conectando o mundo físico e a internet. E agora, usando microsensores. Está sendo criado objetos cotidianos conectados e inteligentes. Até 2020, 50 bilhões de objetos estarão conectados à rede. Em maio de 2011, as Nações Unidas declararam que a internet é um direito humano fundamental. Vivemos em um mundo que mal podíamos imaginar há 20 anos, e isso é só o começo. Vamos brindar pelos próximos 20 anos a rede, a conectividade.
internet das coisas. Vocês viram ali um monte de coisa conectada, né? Geladeira, máquina de café, tinha um monte de coisa conectada. Então, é isso que está começando essa realidade nossa de internet das coisas. Então, essas coisas são objetos. Hoje as pessoas já estão conectadas via smartphone, via desktop, tablets. Então, as pessoas já estão conectadas. A nova onda que tem agora são os objetos, né? As coisas, conectividade. Então, é você colocar conectividade nos sensores, colocar conectividade em objetos para eles transmitirem dados, para vocês poderem analisar. Vocês viram ali uma pulseira, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessa pulseira, uma pulseira esportiva, que coleta dados das pessoas, isso transmite e você depois pode processar esses dados aí. Aqui tem uma curva do Gartner, tá? Que mostra todas as tecnologias e o ciclo da tecnologia, né? A hora que ela tá surgindo e a hora que ela está se estabilizando, né? Então, a internet das coisas está bem no alto dessa tecnologia. Então, a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, que nem de drone, que está já na curva descendente, né? Que ela já está uma tecnologia que está já estabilizando. Mas ali a gente também tem tecnologias de computação de nuvem, né? Então, são várias tecnologias e a internet das coisas hoje ela é uma das principais tecnologias que são divulgadas, tá? E aí eu coloquei esse slide aí para a gente se atentar, porque também o Gartner diz que em 2020, que já está aí, né? Daqui 2 anos e pouquinho está aí, nós vamos ter em torno de 50 bilhões de objetos conectados. Tá? 50 bilhões. Hoje em dia, quando a gente fala em bilhões, devido à Lava Jato, parece que é um número até pequeno, né? Então, mas 50 bilhões é um número grande. Eu coloquei o número de zero aí, é bastante zero. Tem calculadora que não dá para colocar tanto zero assim. E eu quis fazer uma relação aí com vocês do metrô, para ver que o negócio é grande mesmo, né? Porque aqui a gente tem 3,7 milhões de usuários em média por dia, né? No sistema de vocês. Só na estação da Sé, 500 mil, quase 600 mil pessoas por dia. Então esse número 500 bilhões é grande. É um número gigantesco. E como que fazer para cuidar de todos esses objetos? Vai ser muito objeto falando. Vai ser muita conectividade. Tá? Então, o mundo já está se preparando para ter essa massividade de conectividade. Né? Mas o que é a IoT? Né? A IoT, Internet of Things, que é o Internet das Coisas. O que é o sistema de IoT? São várias tecnologias, não tem nenhuma tecnologia assim, fala, poxa, tem uma tecnologia super especial que foi inventada. Não. Tecnologia é a fusão de várias tecnologias já anteriores, em que a gente promove e faz um sistema que a gente chamaria de IoT. Que basicamente que é um dispositivo ou um sensor, geralmente é um dispositivo ou sensor wireless, tá? Onde ele tem uma bateria. Tá? Ele vai transmitir esse dado para uma estação base, uma rádio base. Essa rádio base está conectada na nuvem, que seria na internet, tá? Onde eu tenho uma plataforma, que a gente chama plataforma IoT, que vai coletar esses dados. Tá? E depois nós temos, desses dados vão gerar uma massa gigantesca. Imagina os 50 bilhões de dispositivos gerando dados, mais as pessoas gerando mais dados. É o que eles chamam de Big Data. Então, talvez vocês tenham já também escutado esse termo Big Data. Tá? Então, Big Data seria a coletânea de todos esses dados, e aí nós vamos ter um sistema de analytics que vai analisar esses dados. Então, o dado por si só não tem tanto valor, mas o dado coletado e processado, ele começa a ter valor. Seria a mesma coisa de vocês no metrô. Hoje vocês coletam todo o dado dos passageiros e vocês começam a ter previsões em função desses dados. Vocês começam a aplicar analytics em cima desses dados para vocês poderem trabalhar e direcionar o trabalho de vocês. Direcionar uma parada estratégica, uma manutenção.
Tudo em função de base dessa análise de dados. Okay? Então, basicamente, um sistema IoT é composto dessas várias vertentes. Então, nós temos hardware, temos software, temos telecomunicação. Então, tem um monte de tecnologia envolvida para propiciar essa questão da internet das coisas. Hoje, antigamente, a gente não conseguia conectar nossos dispositivos móveis na internet. Era só celular, né? Eventualmente, a gente mandava um SMS. Tá? E depois surgiu a internet no celular, que era na tecnologia 2G, que a gente chama de segunda geração. Era sofrível, né? Você tentava jogar, você tentava conectar no dispositivo, ele não respondia adequadamente, dava vontade de jogar o aparelho na parede, né? Então, sempre naquele momento que você queria ter a informação, você não conseguia. E depois migrou já sistemas para 3G, nós estamos com 4G, e está entrando no 5G. Então, isso aí são transmissões de dados massivas, né? Tipo, a gente streaming de vídeo, então a gente consegue ver o Netflix ali no nosso equipamento, com uma alta transmissão de dados, e essa era a curva da tendência da conectividade que a gente tem atualmente. Tá? Mas, para a IoT, eu preciso, imagina um sensor, eu não preciso ter um 4G para transmitir o dado de temperatura. Imagina que eu tenho um sensor que está medindo temperatura, eu não preciso ter uma banda larga de dados para transmitir provavelmente 1 byte, 2 bytes, né? Se a gente falar em números decimais, transmitir uma temperatura, por exemplo, 37 graus, que vai cabe em cima de 1 byte. Então, eu não preciso de toda essa potência, toda essa rede, né? Então, foram criadas novas soluções específicas para a internet das coisas. É o que eles chamam de rede LPWA, tá? Que foi falado aqui no começo, que a gente ia decifrar aqui, que é essa letrinha LPWA. É low power, né? Que seria baixa potência, então são dispositivos que são operados com bateria, tá? Bateria para durar muito tempo, não bateria para durar pouco tempo, bateria para durar 1, 5, 6 anos, tá, ok? E o WA é Wide Area, então seria uma rede ampla, de área ampla, com dispositivo de baixa potência. Então, estão sendo criadas redes de LPWA, tá, ok? Então, aqui no Brasil, nós estamos com 2 redes se iniciando. Nós temos muito Sigfox, já é uma realidade no Brasil. A gente também está na vanguarda aqui em relação a gente ter essa rede Sigfox. Tem muitos movimentos de LoRa, ainda está incipiente, mas já tem movimentos de LoRa. E tem uma iniciativa pequena da Engeno aqui em Minas Gerais. Okay? Então, em termos de rede, o Brasil já está na vanguarda porque já tem algumas redes operando. E no padrão das operadoras que vocês usam atualmente, nós estamos entrando na questão do 5G. Dentro do padrão 5G, já foi criado transmissões específicas para a internet das coisas. Então, em vez de eu estar subindo a minha banda, no 5G vai ser uma banda bem maior de transmissão, mas eu vou ter protocolos específicos para transmitir pequenas quantidades de bytes, que atendem à necessidade de internet das coisas. Por que isso? Por que eu não preciso? Por que eu estou migrando de baixa velocidade? Porque implica em menor consumo de energia, tá? E o dispositivo mais barato. E também o menor custo de conectividade. Então, a internet das coisas se viabiliza ainda tendo redes, custo baixo, tanto de operação quanto custo baixo de hardware. Tá? Senão a gente não vai conseguir chegar naqueles números gigantes de bilhões. Vamos ver alguns exemplos aqui. Alguém sabe um exemplo de internet das coisas aí? Alguém quer? Qual que é o exemplo, Maia? Impressoras que saem aqui do controle, desde que ela sai da fábrica até a configuração. E tem um movimento dentro da loja, né? Que ele sabe se ele foi
foi vendido, ou se ele saiu pelo setor de vendas ou saiu pelo setor da porta não venda, né? Entendeu? Exato. Geladeira é aqui o primeiro que eu vou falar. Geladeira é o primeiro. Então, quando a gente fala de internet das coisas, sempre estão associando a geladeira, tá? Tem um exemplo que eu vi na reportagem, né? A empresa alemã de produção de motores, eles estavam vendo a linha de motores que já tinha essa tecnologia, onde o funcionário, vamos supor, para uma inspeção de centenas de motores, ele simplesmente passava com tablet próximo desses equipamentos e já registrava todo o status de condição física do motor e se era necessário não fazer alguma manutenção. Então, é um exemplo fantástico disso daí de conectividade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho depois na área de indústria, que, por exemplo, a gente pode ir na área de indústria, você na área de motores. Então, imagina que vocês têm um gerador numa determinada estação, ok? Então, eu posso criar um dispositivo em que ele mede a vibração, ok? Eu alimento ele com bateria e eu simplesmente vou e adesivo ele no motor. Então eu consigo ver a vibração, registrar essa vibração do motor, enviar esse dado para a nuvem para depois ser processado em cima de um analytics, ser processado e ter uma manutenção preditiva em função da vibração daquele motor. Por exemplo, um exemplo com motor. Sem parar. O sem parar é um tag inteligente, né, que você consegue fazer essa conectividade e aí tem uma resposta. Ele é um sensor, tá? Então ele vai captar aquele sensor vai ser captado quando passa no pedágio. Esse dado vai para a nuvem, ele é processado, vê se tem crédito. Se não tiver crédito, ele não abre a cancela, por exemplo. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui? Do exemplo, é o que a gente costuma dizer verticais. Esse termo verticais vai ser importante, depois a gente vai ver na política nacional de IoT, tem algumas verticais que estão sendo exploradas. Uma das grandes verticais seria cidades inteligentes. Então, quanto mais inteligente for minha cidade, melhor para o usuário. Tipo, eu posso me programar, já existem algumas iniciativas em algumas cidades piloto, em que eu consigo identificar onde eu posso parar meu veículo, onde que tem vaga liberada. Ok? Mais ou menos que nem tem no shopping, né? Que no shopping, quando você entra agora, tem alguns shoppings que tem a luz verde e a luz vermelha, né? Então você consegue começar a identificar e facilitar a tua vida. Tá? Então, você começa a ter esse tipo de facilidade. Então, a cidade inteligente vai ter muita coisa aí vindo para a cidade inteligente, para dar apoio e poder facilitar a vida do cidadão, né? Principalmente em cidades, mega cidades que nem São Paulo, em que tudo é caótico. Então, quanto mais informação tiver, melhor a prefeitura pode se organizar e tentar resolver os problemas. Aqui no Brasil é um país perfeito para a agricultura. Hoje, atualmente, são 200 milhões de cabeça de gado que tem no Brasil. Tá? Sendo que só 7% tem aquele brinco de RFID que você consegue identificar o animal e você tem a vida do animal, né, registrada. Né? Então, o potencial que a gente tem, por exemplo, só na agropecuária, é gigantesco, utilizando dispositivos que vai poder ver o movimento do animal, saber se ele está parado, como resgatar esse animal, porque talvez ele caiu numa vala. Então, tem um potencial grande na agropecuária. Tem um potencial gigante também na agricultura, porque a gente pode começar a medir melhor as condições de solo, posso colocar mais sensores e eu posso ter uma colheita mais eficiente. Tá? Então, a agricultura é uma das vertentes. Casa inteligente, já está começando uns negócios bem bacanas. Tem alguns dispositivos da Amazon, da Apple, da Microsoft, que são aqueles assistentes pessoais, né? Então, você fala com o dispositivo e o dispositivo faz o que você quer, né? Tipo, pede para acender a luz, pede para ligar o ar-condicionado. Então, também é uma vertente muito grande de ter esse conforto de você, climatização, segurança. Então, a área de casas inteligentes é bem grande.
Na indústria tem até um termo separado que é o indústria 4.0 aí, né? Que na Alemanha tem esse termo de indústria 4.0 e aqui no Brasil tem o Industrial Internet of Things, o IIoT, tá? Então, na indústria também vai ser uma revolução industrial, porque você vai sensoriar as fábricas e você vai ter uma realimentação do consumidor, então você vai ter uma eficiência maior da produção utilizando essas informações. Voltando, a gente tem as informações, tem o Big Data e o Analytics, né? Então, todo esse contexto vai começar a fazer as indústrias serem mais eficientes. Ok? Na área de transporte, onde vocês são especialistas, né? Então, isso também, você começa a coletar muito dado na área de transporte, fluxo de pessoas, o perfil do usuário, você começa a entender um pouco melhor e começar a preditar isso também. Então, são sistemas bem interessantes, tá? Na área de transporte e na área de logística, que seria a localização de ativos. Por exemplo, vocês têm um pátio que tem determinadas ferramentas, né? Tem caminhões de estilo A, estilo B. Hoje, às vezes você não consegue localizar facilmente esses equipamentos. Então, utilizando esses dispositivos, vocês começam a conseguir localizar melhor o ativo de vocês. Tá? Então, são tecnologias que podem ser aplicadas para melhorar a eficiência da operação. Tá? Também teremos prédios inteligentes e também na área de saúde, né? Então, na área de saúde também vai ter muitos dispositivos, você vai andar com dispositivos, vai coletar informações suas, né? E vai passar isso direto para o médico, aí pode ter o médico pode decidir alguma intervenção, ou vai colocar um software que vai ficar monitorando você e vai te alertar se você está numa situação atípica. Então vamos lá, alguns exemplos aqui, porque eu coloquei alguns exemplos para ficar como que funciona a internet assim. Então eu coloquei um bebê conectado aqui, né? Então a mamãe sempre quer saber se o bebê está dormindo direitinho, está fazendo isso. Isso aqui eu acho que é legal para o irmão do bebê, porque geralmente a mãe sempre terceiriza, né? Fala, vai ver se o Júnior está dormindo direitinho, né? Vai ver se ele está bom. Então eu acho que os irmãos que vão gostar desse sistema. Você pode ver que até tem uma câmera aqui para poder monitorar de distância, né? Você sabe o ciclo do sono do bebê, então o bebê está conectado, tá? Então eu tenho muita informação daquele bebê, então eu vou conseguir saber se aquele bebê é agitado, se ele não é. Então eu tenho um comportamento do bebê. Então é uma roupinha que tem um dispositivo, esse dispositivo é um dispositivo wireless e passa todo esse tipo de informação para a nuvem, que é coletado e depois é processado, depois é reenviado para o usuário via um smartphone. Wearable. Alguém já ouviu esse termo, wearable? Wearable é um vestimenta. Então, nós vamos ter roupas inteligentes. Hoje, o exemplo clássico disso seria essas fitas esportivas, né? Então, a gente consegue saber quantos passos eu dei, qual que foi a minha temperatura corporal, ele também mede os ciclos de sono. Então, mas já estão sendo desenvolvidos tecidos inteligentes, então você vai fazer a vestimenta com esses tecidos inteligentes e eles vão transmitir determinadas funções para vocês. Tá? Seja uma calça onde tem um ciclista, que ele pode medir o esforço que você está fazendo. Então, já existem essas tendências de ter tecidos inteligentes. Ok? Lâmpada conectada é um exemplo simples e atual hoje. Então você já consegue ter lâmpada que você substitui via smartphone, você faz o controle. Aí você pode programar para acionar ela à distância. Você pode ter sensores associados à lâmpada e você poder fazer um sistema IoT muito simples usando lâmpada. Eu coloquei esse exemplo aqui bem interessante também. Alguém aí produz mel? Aí? Tem algum sítio que produz mel? Algum conhecido que tem um sítio? Como que vocês acham que funciona esse sistema aí que eu estou monitorando a minha colmeia aí? O que eu estou fazendo? O que vocês acham que eu estou fazendo nessa colmeia aí?
As abelhas, não, elas estão procurando o pólen. Elas estão trabalhando. Estão no horário de trabalho. Ela falou no fundo. Exato, mas como que eu consigo isso aqui? Qual que é o meu sensor que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma balança. Então eu consigo monitorar o ciclo de produção. Eu consigo saber se está tendo algum problema imediato, então sem ir ao local. Então esse é um tipo de coisa que não era possível antigamente devido a custo, e usando a internet das coisas começa a viabilizar. Então é isso que eu queria colocar para vocês aí, como vocês veem problemas e como eu posso resolver esse problema, que antigamente não era possível de ser resolvido devido a custo. Tá? Então hoje com um sistema bem simples, um sistema barato, eu consigo monitorar a produção de mel. E isso pode ajudar o produtor a ter uma eficiência maior no processo dele. Tá? Então, esse de mel é bem interessante. Tem um outro aqui, quem tem cachorrinho em casa também, eu coloquei alguns exemplos para ver do dia a dia de vocês, assim, né? Um alimentador que você pode fechar o alimentador ou abrir o alimentador, né? Se o cãozinho está gordinho, então você não, ele só pode comer só a tal hora. Então você programa e você pode ver depois como fazer uma análise de como está o teu bichinho, como está comendo. São coisas que estão começando a aparecer, mas eu vejo coisas mais eficientes. Por exemplo, um detetor de fumaça, que você simplesmente pode comprar esse detetor, colar no teto, ele tem bateria para 2 anos, tá? E sai monitorando. Esse é um negócio bem eficiente. Assim, é um problema, né? Se poder detectar se a cozinha está pegando fogo, né? Pegou fogo alguma coisa, e você ser avisado, ou pessoas serem avisadas com conectividades, e você poder tomar algumas ações. Então esse é um exemplo bem interessante de internet das coisas. Eu tenho um dispositivo, um sensor, conectividade, se conecta na rede e alimenta sistemas que pode fazer algumas análises. Tá? Então esse é um dispositivo bem interessante. Isso aqui pode ser até interessante para vocês na operação, né? Que é uma ratoeira conectada. Ok? Eu vi que vocês, no metrô, tem muito problema até de cachorro, né? Cachorro que invade as estações, mas eu acho que de rato também deve ser algum problema também. Então você consegue saber se a ratoeira foi acionada ou não. Então você consegue monitorar o parque de ratoeiras instaladas e você começa a coletar esse tipo de dados para ver a eficiência do local que você colocou e você tem um dado conectado. Então é outro exemplo de internet das coisas. Eu tenho um dispositivo. Esse dispositivo tem um sensor, tem uma transmissão de dados para a nuvem e depois tem um processamento. Isso é o típico internet das coisas, onde eu tenho uma ação, né? Vamos dizer assim. Eu não só levo o dado, quando eu tenho uma análise desse dado e tenho uma ação automática. Ok? Então aqui poderia usar um outro dispositivo para acionar um detetizador automático, por exemplo. Tá? Ou ele já faz um envio de mensagem para fazer a coleta da ratoeira que ela foi disparada. E eu coloquei aqui como último, aqui, que é um negócio bem interessante aí para vocês aí na área de construção civil, na área de obras, né? Então, a hora que está sendo feita aqui a viga, está sendo embutidos sensores para depois você poder monitorar aquela viga. Então aqui é uma empresa que oferece esse sistema e tem bateria para 5 anos de idade, 5 anos de uso, né? Oferecendo essa tecnologia aí para poder monitorar. Então é a mesma coisa, outro sistema IoT. Sensor, transmissão de dados e processamento na nuvem. Esse aqui ele monitora a umidade dentro da viga, a umidade do concreto, tá? E tem aqueles de dilatação, né? de esforço, aqueles sensores de esforços. Então você consegue monitorar isso daí. Tá, esse é um exemplo bem legal aqui, que pode ser utilizado.
Um pouquinho do que a Duodist faz, a gente está trabalhando junto com a Monilink na área de gestão de ativos, né? Então a gente está fazendo um dispositivo para conectar em veículo ou conectar em carga, né? E aqui tem um exemplo que a gente fez usando um dispositivo com simples rádio, a gente consegue transmitir a 8 km de distância dentro de uma região metropolitana que nem está mostrado aí. Aqui a gente tem na Ponte do Morumbi, na seta de cima, e aqui é no Paraíso, ali na 23, junto com o viaduto do Paraíso. Tá? Então eu consigo transmitir isso a longa distância, né? É o tal do LPWA, Low Power Wide Area. Então eu consigo transmitir meu dado de um ponto a outro, bem distante, usando pouca energia. Nós também estamos trabalhando na área climática, tá? Então aqui é um pluviômetro. Então conectamos esse pluviômetro na nuvem e a gente tem toda a parte de processamento dos dados do pluviômetro. Então eu consigo, em vez de fazer uma coleta manual, tá? Automatizamos essa coleta para fazer ela dinâmica, usando uma tecnologia de baixo custo. Tá? Tem outras tecnologias de conectividade onde o custo é maior, tanto de implementação quanto de operação. Mas aqui é um exemplo melhor para vocês entenderem como que vai ser o futuro da internet das coisas. Aqui nós falamos até agora de exemplos onde eu estou passando a informação para o usuário, né? Aqui é um exemplo que a informação não vai para o usuário. O usuário comprou uma máquina de lavar roupa, tá? A empresa instalou um dispositivo IoT nessa máquina de lavar roupa. Eu não preciso conectar esse dispositivo na energia elétrica, esse dispositivo IoT. Eu não preciso configurar ele na rede, não preciso ter Wi-Fi lá, não preciso ter nada, ele vai estar transmitindo. Então, o usuário comprou a máquina, ele nem sabe que comprou a máquina, ele assinou os termos lá, que nem a gente assina os termos lá do Waze, do WhatsApp, né? Você tem aquele termo que tem 50 páginas, só dá o agree e vai embora, né? Então, quando você comprou a máquina, você ganhou um desconto lá que você não sabia que tinha um desconto especial. Então, assina aqui para ganhar o desconto especial, ele deu o direito de poder coletar os dados da sua máquina de lavar roupa. Então, ele vai alimentar um dado para engenharia, um dado para marketing e um dado para assistência técnica. Tá? Então, esse fabricante, antigamente, ele queria saber se ele colocou um botãozinho aqui azul. Ele quer saber se o usuário gostou daquele botãozinho azul. Tá? Como que ele faz para descobrir hoje, sem conectividade, como que ele sabe se aquele botãozinho azul foi usado, não foi usado? Como que a fabricante consegue hoje? Somente com pesquisa. Ele vai ter que contratar pesquisadores, vai ter que ligar e vai fazer essa pesquisa em campo. Se ele usar conectividade, ele sabe real time se aquele botãozinho funcionou ou não. Então ele já consegue saber que deu certo aquele design que eles fizeram, deu certo. Tá? O botãozinho azul vendeu mais máquina. Por quê? Também está alimentando o marketing aqui. Tá? Está alimentando venda. Pô, aquele botãozinho azul é o que faz vender minha máquina. Na região norte, na região sul, tem que ser vermelho. Entendeu? Então, eu consigo agora, está vendo a indústria 4.0 se agindo aí? Eu consigo saber que eu vou ter que mandar mais máquina de botãozinho azul para o norte e mais máquina de botãozinho vermelho para o sul. Então, isso aí começa a ganhar eficiência no processo de venda, no processo logístico. Ele vai estar usando, então, essas novas redes aí, LPWA, para fazer essa comunicação. Vai depender do processo de celular, rede celular, então... Exatamente, por causa de baixo custo. Mas aí teríamos que ter várias estações radiobases instaladas. A gente não tem ainda. Isso já está acontecendo no Brasil. Já tem uma operadora de LPWA, na frequência não licenciada, chamada Sigfox, que vai dar cobertura de 90% até o final de 2018. E a rede já está no ar aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, já está operando. É o que a gente está trabalhando, tipo, no Senai nós temos uma base station lá para a área de treinamento. O Robson faz já treinamento usando essa rede. Então,
Tipo, isso já é realidade, não é tipo ficção científica vai acontecer. Isso já está acontecendo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante o como tirar proveito dessa facilidade. O perímetro dessas redes, quanto elas atingem, Então, a média nessa questão da rede Sigfox é em torno de 3 a 4 quilômetros, na área urbana. Na área rural, é em torno de 15 quilômetros. Então, entender aqui como a internet vai começar a fazer, porque a gente já está vendo uma pontinha da internet das coisas, que é nós, usuário, aproveitando. Aqui nós estamos vendo um fabricante se aproveitando disso daqui. E isso aqui começa a ter valor. Ele começa a saber que eu só lavo roupa 8 da manhã, né? Ou 5 da manhã para acordar o vizinho. Então eu tenho que fazer uma máquina mais silenciosa aqui, entendeu? Então começa a ter um perfil. Hoje a gente alimenta o Google com muitas informações e esses objetos vão começar a dar mais informações também para o sistema. E na questão da assistência técnica, eu começo a prever quais peças eu tenho que ter em quais locais. Porque eu consigo saber a localidade que essa máquina está. Usando essa rede eu consigo saber a região que a máquina está instalada. Eu consigo saber que essa máquina já foi usada há X horas e aquela peça vai quebrar sexta-feira à noite lá, né? Que é véspera de algum evento importante, que a gente quer lavar a roupa, então vai quebrar na sexta-feira, vai quebrar aquela peça. Então ele vai suprir assistência técnica com aquelas peças, porque ele já sabe que vai ter demanda para aquelas peças naquela região, para aquela máquina. Então, isso é o bacana do Internet das Coisas, tá? Onde ele vai colocar nessa máquina um hardware especializado de muito baixo custo, tá? E ele vai conseguir coletar muito mais informações aqui. Tá ok? Então, aí há questões daquele do agree lá, o aceito, né? Ele vai conseguir saber se você usou inadequadamente o equipamento. Aí é uma questão do fabricante, mas certamente ele vai ter essas informações, usando esse tipo de perfil, usando esse tipo de equipamento. Tá? Então, o marco está tendo um marco regulatório, assim, um estudo, que o governo tem um plano nacional de internet das coisas, que um dos grupos de estudo é realmente para regulações, marcos regulatórios. Tá? Que vai começar a ter esse tipo de problema, né? Tipo, o mau uso. Vai vazar a informação, né? Tipo, vai vazar a informação. A gente vai ver um pouquinho adiante aqui, tem uma questão de segurança, né? Aí, que é justamente tratando desse termo. Vamos ver um pouquinho de outra vertente gigantesca, é carro conectado. Se bem que aqui nós somos a geração do carro, né? Se vocês têm filhos, adolescentes, filhos pequenos, carro para eles hoje em dia é um problema, né? Solução é Uber, né? Tipo, meu filho adora o Uber, né? Porque o cartão é meu, né? Mas assim, ele adora o Uber. Mas assim, a geração nova já não pensa em ter o carro, né? Tipo, o Robson aqui fez 18 anos e não via a hora de comprar o carro dele, não é isso, Robson? Né? Comprou com 18 anos. Vê a turminha de 18 anos se quer comprar carro. Ele quer ter um celular super conectado, mas carro é problema. Carro tem que alimentar, carro tem que pagar a multa, carro tem que estacionar, né? E sim, como? Não pode beber. Esse é um problema adicional, é uma consequência, né, do uso da tecnologia, né? E eles adoram o Uber, adoram o Cabify, adoram o 99, adoram as promoções que eles fazem. Então isso o mundo está mudando. Então, as montadoras já estão começando a ver esse patamar do que está acontecendo. Então, vamos ver um pouquinho de carro conectado. Aqui tem um vídeo de 1962, eu quis colocar porque esse vídeo é novo. Eu nasci em 1963, então é um vídeo de 1962, então é um vídeo recente. Vamos ver aqui. Acho que muitos de vocês vão se lembrar.
Cadê? Não estou achando. Vocês já acharam. Vamos ver se alguém de vocês lembra disso daí. Eu assisti acho que 1 milhão de vezes essa entrada aí. Meet George Jetson. His boy Elroy. Daughter Judy. Jane, his wife. O capítulo a gente vê em casa depois. Mas depois para recordar aí. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu acho que tem uma contradição muito grande nesse tipo a utilização do papel moeda. Eles não preveram Bitcoin lá na hora. Né? Todo mundo usa cartão para pagar as coisas, né? As conversões e Bitcoin. Não tem nada a ver com Foi bem colocado também. Mas eu vi uma lágrima escorrendo do Robson aqui, ele lembrou da infância dele aqui, eu vi uma lágrima assim escorrendo. Você assistiu o desenho, depois você viu a sessão da tarde, né, comendo pipoca. Nem tinha Netflix, né, você poderia ver a hora que você quisesse, né, então tinha que ser naquele momento, naquela hora. Vamos ver um outro vídeo de carro aqui. Aí vocês notaram lá que o carro era espacial, o modelo do carro, né? Então é um ano, 1960, o carro era a tecnologia do momento, né? Então vamos ver o que eles estão tentando fazer para salvar o carro. Aqui é um vídeo da Hyundai.
Bacana, eu não estou vendendo Hyundai, tá? Então, mas é bacana, né? Então a conectividade aí é um negócio bem interessante. Aí tem aquelas questões, uma das questões que foram feitas aqui, né? Como fica a segurança de tudo isso? Tá? Como que fica essa segurança? Porque vai ter um monte de informação, como que vai ficar essa segurança? Vai ser o aceito lá, né? Aqui está sendo feito minha balança foi hackeada, né? O hacker está pedindo R$50, ou você não vai publicar no Face, né? O peso, né? Então vai ser essa informação, nós estamos passando muita informação, tá? Então, segurança é uma preocupação muito grande, tá? Então, quando for fazer isso aí, e não é porque tipo é só ficção que isso vai acontecer, isso já aconteceu, tá? Não foi aqui no Brasil, né? Os que vieram para o Brasil já vieram com a vacina já dessa invasão, mas lá nos Estados Unidos o pessoal, 2 adolescentes invadiram o Jeep e eles conseguiam controlar remotamente o Cherokee, tá? Invadiram o sistema do carro, tá, ok? Então isso é realidade, é uma preocupação, aquela sua preocupação lá. Então isso é realidade, tá? Então a segurança é um item muito, muito sério, tá? E outra questão, como fica a nossa privacidade. Eu até brinco que o mundo vai ser chato, né? Por exemplo, eu vou comprar um sorvete, o carrinho de sorvete vai me identificar e não vai deixar eu comprar o esquimo. Ele vai querer que eu compre aquele fruta com sem açúcar, porque senão ele vai avisar meu médico que eu estou comendo um sorvete errado. Então, vai começar a ser um problema sério esse negócio de privacidade, né? Então, aqui no exemplo, eu dei aqui que o rapaz está conversando com o outro, que ele acha que está com o sensor de fumaça, aquele sensor de fumaça que a gente viu lá anteriormente, está com problema, né? Porque ele acabou de receber uma mensagem do Google de uma oferta de um extintor de incêndio e de aluguel de uma casa na praia, né? Temporária, né? Entendeu? Então, você começa a prever as coisas que estão acontecendo. Tá? E tem essa questão do Big Data, que eu vou passar aí a questão, acho que vocês já devem ter visto esse comercial, mas vamos só... É o último vídeo aqui. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à era cognitiva. As coisas são possíveis, né? Aí tem aquela questão ética, né? Mas, tipo, você já pode colocar sensor no usuário. Hoje a gente já tem um sensor, né? Não está implantado, mas a gente já tem um sensor. Isso aqui já te dá todo o perfil de consumo. O Google já sabe quando você vai estar daqui 15 dias, o que você vai estar fazendo daqui 15 dias. Entendeu? Já lê tua agenda, já sabe se você vai ter dinheiro para gastar onde você vai, já vai te oferecer uma linha de crédito. Então, os negócios... A privacidade... Para a nossa geração, aqui eu estou vendo não tem ninguém abaixo de 18 aqui, para a nossa geração, isso é uma invasão terrível. Mas para as novas gerações, que eu vejo que nem o meu filho lá, para ele quer mais fornecer dado para ter essa retaguarda aí de ofertas e coisas do tipo. É estranho, assim, são conflitos de gerações. Tá? Mas... É a seguradora, tá? Vai colocar dispositivo e ver o seu estilo de direção para te oferecer descontos.
ou descontos ou não renovar a pólice, né? Então, depende. Entendeu? Então isso já tem pro bem e pro mal. Vamos só já finalizar um pouquinho aqui, já está dando o horário. Pô, e como fica o Brasil nesse cenário? Por que vocês acham que eu coloquei esse cachorrinho lá? Vira-lata. A nossa síndrome de vira-lata. Pô, a gente não faz, a gente não consegue. Pô, nós estamos num momento especial de internet das coisas. Nós temos um plano, o Brasil tem, o governo fez um plano nacional de IoT. Uma das vertentes é cidades conectadas, tá? Acho que é interessante vocês, como metrô, participarem desse grupo de discussões, tá? É um momento importante. A rede já está começando a operar redes de LPWA. As operadoras vão colocar 5G, que vai ter mais rede também. Então, é realidade. Nós temos problema, nós podemos gerar soluções e nós podemos exportar essas soluções. Eu fui para Praga recentemente, num evento da Sigfox, de IoT, e nós estamos na vanguarda, nós temos condição, nós temos capital humano, nós temos institutos de pesquisas, né, que eu chamo de ecossistema aqui, nós temos instituto de pesquisa, por exemplo, o Eldorado, não sei se vocês conhecem o Eldorado, tá? O Eldorado é um instituto de pesquisa em Campinas, tá? E tem laboratórios super eficientes. Aqui nós temos um laboratório para medir interferência radiomagnética de veículo, para fazer veículo conectado. Ok? Então, a área técnica de vocês, se tiverem desenvolvimento, vocês podem usar esses laboratórios. E aqui é realidade, é Brasil, está operando. Tá? Eles fazem parte de um sistema chamado Embrapi. Então, vocês também podem fazer desenvolvimento de produtos com fomento de dinheiro para inovações. Então, acho que é um momento importante, acho que é ver quem é a área responsável do metrô, entrar em contato com o BNDES, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e participar desses fóruns de discussões de internet das coisas. É um momento propício. O Brasil, nós temos condição de não perder o bonde da história, nós temos condição de ser protagonista, né? E não ser o vira-lata, aquela cena, pô, não conseguimos fazer. Não, conseguimos, nós temos condição, nós temos gente capacitada, nós estamos com treinamento no Senai lá, está tendo uma excelente procura, né, Marta? O treinamento. É um tema que as pessoas estão precisando fazer isso daí, tá? Então a gente tem um curso aí de fundamentos de internet das coisas no Senai. É um momento muito interessante e a gente precisa capacitar tecnicamente as pessoas. Porque 50 bilhões, vocês viram que é muito dispositivo. Vai ter muita gente para mexer nisso. É muita tecnologia, tem que desenvolver, tem que ter gente capacitada. Então, o recado que eu dou é que, assim, Brasil, a gente tem que ser protagonista. A gente não pode ser simplesmente um observador. Tá? E aqui só um pouquinho de duodist, só falando... Ah, desculpa. Pensei que você estava espreguiçando. Você estava com uma mão... Pode falar. Ah, você está... Pode falar. Bem, existem várias maneiras, tá? Hã? Olha, se você fizer o curso Fundamentos de Internet das Coisas, além de aprender Arduino, que vai ter uma aula específica para Arduino, você aprende a fazer dispositivos conectáveis. Tá? Então, tipo o Senai, Vila Mariana, aqui pertinho, tem um curso bacana sobre isso daí também. Tá? E você também tem vários tutoriais na internet, em português, tem várias coisas que podem ajudar. Tá, no Senai tem treinamento para isso. Depois o Robson puder falar, pode falar um pouquinho depois disso daí. Mas é um curso muito interessante. Está na terceira turma, uma experiência foi muito interessante. De ver a diversidade de alunos que quiseram frequentar o treinamento para poder entender esse novo cenário de conectividade, esse novo cenário de internet das coisas. E os hardwares são fundamentados na parte de processamento, é utilizado o Arduino.
Arduino é uma plataforma open source, uma plataforma aberta, é um hardware cujo projeto foi divulgado e você pode usar esse projeto sem ter que pagar direitos autorais. É uma plataforma de hardware muito usada na área educacional. Tá ok? Bem, pessoal, eu queria mais perguntas. Agora a gente está bem no finzinho já, acho que eu consegui fazer no horário certinho. Vamos ver se eu consegui. Tá no horário certinho. Eu pensei que ia ser mais rápido, né? Olha lá, uma outra pergunta aqui. Você falou da área educacional. Qual é a visão que se tem disso na área de educação? Tanto na educação corporativa? Como é que... Em que sentido? Como eu eu não coloquei aqui, eu não coloquei, mas tipo assim, existem alguns robozinhos que eles, a criança se interage com esse robô, seja falando, seja aplicando movimentos nele, né? E isso você consegue monitorar o que ela está fazendo, então você consegue traçar o perfil, se é o perfil que você quer, que ela faça aquela atividade ou não, então você consegue ter esse tipo de perfil. Na área corporativa eu não consigo, não sei se o Robson ou a Marta podem me ajudar, eu não consigo entender, talvez a gente coletar dados da climatização versus desempenho, climatização da sala, né? Versus desempenho, quantidade de aluno versus desempenho. Então, esse tipo de soluções eu não tive oportunidade de ver pesquisa em função disso. Mas a gente pode tentar verificar e depois passar, né, Marta? Entendi. São a realidade que a gente chama de realidade virtual, né? Então, a realidade virtual, se a gente vê naquela curva do Gartner, já é uma tecnologia bem aplicada já. Então, devido aos processamentos de custo baixo, hoje os equipamentos estarem cada vez custando mais econômico, começa a viabilizar esses treinamentos com realidade virtual. Inclusive na área de desenvolvimento. Tipo, você pode fazer uma simulação, por exemplo, dando um exemplo, um vagão do metrô, você pode fazer uma simulação da eficiência do assento usando realidade virtual, se a pessoa consegue se posicionar direito ou não, a fixação de suportes para a mão. Então, usando a realidade virtual, você consegue começar a projetar em função de uma usabilidade quase que real, né? Sim, o Watson é aquele que a gente viu lá, a propaganda do Watson, é uma máquina de inteligência artificial. Ela vai aprendendo padrões, vai aprendendo comportamentos, você vai ensinando e modelando essa máquina para ela fazer. Hoje existe, por exemplo, hoje o atendimento de empresas que fazem pelo WhatsApp. Você passa um WhatsApp para a empresa e ela responde para você. Aquilo lá já é um robô com inteligência artificial. Então, conforme você vai perguntando, ele vai sabendo o teu perfil, né? E ele vai direcionando você ele já começa a saber o que você quer, o que ele tem que responder para ter mais eficiência, e parece que é uma pessoa. E não é uma pessoa, é uma máquina, né? É os que eles chamam de chatbot. Tá? Isso já está caminhando também para a voz. Então você vai ligar lá para a central reclamar na Vivo, né? E vai ter uma máquina respondendo para você, vai aceitar tudo, vai ser super educada, entendeu? E vai saber qual que é o teu perfil e ainda vai acabar vendendo um plano. E vai ter técnicas de marketing e vai estar aprendendo um plano maior para você. Você queria diminuir o plano e vai vender um plano maior. Utilizava drones em plantações, esses drones eles eram conectados a uma rede, eles conseguiam monitorar alguns parâmetros de clima. Isso daí ajudava a otimizar a pulverização de fertilizantes desse local. Então é uma aplicação que foi nacional, desenvolvida para a agricultura, teve um sucesso significativo na parte acadêmica.
Não, é fantástico. Na área da agricultura, o país aqui é excelência. É que volta aquela figura do cachorrinho. Mas o Brasil é excelência na área da agricultura. Nós temos muita eficiência, muita tecnologia. A Embrapa faz um trabalho fantástico aqui no Brasil. Vários institutos de pesquisas fazem também. Em São Carlos, que nessa área de drone, provavelmente deve ser o pessoal da matemática lá em São Carlos, faz um trabalho super eficiente nisso, visando o agronegócio, né? Então, o Brasil é um país onde a geração de receita vem, uma grande parte, é agronegócio. Outra dúvida, na parte de garantia de qualidade dos serviços que são oferecidos em IoT, como é que está esse passo aí no mercado? Porque, pelo menos quando se instala uma nova rede, né, você consegue procedimentos partindo de segurança, de informação, para garantir que o serviço vai ser fornecido 24 horas por dia, todos os dias da semana. Enfim, que passo está o IoT nesse aspecto de qualidade de serviço? Então, usando essas redes de frequência não licenciada, que a gente chama de subgiga, né, que você não paga a licença, hoje a gente tem duas tecnologias predominantes no Brasil. Uma que é chamada LoRa e outra Sigfox. A Sigfox, ela está toda homologada, a Anatel, tem todas as regulamentações, ela está a plena carga, ela está em operação comercial, começou agora final de setembro. Tá? Como ela é uma rede IoT, você não tem handshake na conectividade. Então, mas ele garante a conectividade lá de 9,999, o SLA que eles chamam, né? Devido à arquitetura da rede. Mas como é uma rede de baixo custo de operação, é uma rede de baixos dados, você tem que garantir pelo sistema também se a coisa está funcionando direito ou não. Tá? Então, sim. Não, ele garante, a operadora da rede garante a conectividade. Aí você vai ter empresas, por exemplo, que nem a Duodist, que vão fazer dispositivos. Tá? E aí você tem que discutir esse parâmetro junto com o teu fornecedor de hardware. Tá? A conectividade, a operadora vai garantir a conectividade, mas assim, a qualidade do dado gerado, ele vai garantir que você enviou o dado A e chegou o dado B lá na rede. Se chegou B, foi que o dado foi transmitido erradamente. Mas assim, a qualidade da geração do dado lá na ponta do dispositivo depende do fabricante, não da operadora. Você fala muito em bateria. O mundo já está preparado para suprir essa necessidade de bateria que aparentemente todos os equipamentos que vão funcionar com a internet vão precisar, também já está preparado para dispor, para a disposição final dessas baterias. Então, uma excelente questão. Tá? Hoje é um problema sério, bateria é um problema sério. Tá? Tanto de capacidade quanto de descarte. Que é um lixo químico, né? Então você tem que ter um descarte adequado. Também, voltando a dizer, dentro do Plano Nacional de IoT para o Brasil, tem grupo de discussões em função disso. Tá? Que o descarte disso é muito lixo, né? Hoje já o lixo eletrônico é um problema sério, né? O descarte do lixo eletrônico. Quando se fala em IoT, nós podemos considerar outras comunicações, outros sensores que não utilizem essa rede de baixa potência aí? LPWA. Não, sim, tipo, você pode usar as redes Wi-Fi, usar a conectividade de celular, usar a conexão de fio, tá? O IoT, o que é? É um dispositivo, tá? Em que ele captura o dado, e esse dado chega na nuvem. Ele pode chegar via uma rede LPWA, pode chegar via Wi-Fi conectado com internet, ele pode chegar via fio, via internet de escada. Saberem que as vias estão congestionadas, e essa informação é apresentada a partir dos próprios celulares dos usuários que estão conectados. Aquilo ali é a IoT também. Ele é um dispositivo de captura. A IoT é captura automática, um sensor, captura automática, transmissão de dados
dado processado e tomado alguma ação. Ele é um dispositivo IoT nesse sentido. E usando a rede celular. Sim. Exatamente. Exato. Não é uma rede privada, né? Assim, você vai poder usar todo o conceito de internet das coisas, mas assim, se a gente for purista, né? Tipo, o internet das coisas, ele vai ter que estar, o objeto vai ter que estar conectado na rede. E tem um processamento automático e uma ação automática de volta. Isso é o internet das coisas. Se você colocar numa rede proprietária, ele é um dispositivo proprietário seu. Usa todas as tecnologias da internet das coisas, mas ele, assim, se for pelo ponto purista, né, não seria. Tipo, porque você tem que ter essa conectividade. A internet das coisas é o objeto conectado na internet, né? Okay. Okay. Nós conhecemos vários tipos de comunicações, né? Captam a informação dos trens, tem o sistema CBTC, mas utilizando esse tipo de rede específica, temos exemplos já de utilização em metrôs de outros países ou aqui no Brasil? Eu procurei essa informação para essa palestra, não encontrei essa informação aberta, né? Eventualmente pode ter, mas não está aberta ainda. Não é uma informação pública. Então, mas ele é um sistema dedicado, ele não está na nuvem, né? Está na nuvem. E você tem um processamento automático? Tipo, se acontecer alguma coisa, são ações feitas automáticas? Então esse é um sistema... Então ele é um sistema IoT. Uhum. Tá, ok? Mais alguma pergunta? Pessoal, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por terem participado. Espero que eu tenha colocado mais dúvidas para vocês, porque assim vocês vão pesquisar mais, saber mais sobre o tema. Meu e-mail está aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, estamos à disposição. Também tem o pessoal do Senai, foi um grupo excelente lá também, então a gente coloca à disposição para vocês o que vocês quiserem saber, se quiserem fazer mais um evento, quiserem conversar mais sobre o assunto, me coloco à disposição, o pessoal do Senai também se coloca à disposição para a gente poder discutir mais esse tema, que acho que é um tema importante para vocês. Tá ok? Muito obrigada, Luiz Henrique.